Olá, queridos amigos. Mais uma vez aqui estamos reunidos para realizarmos o estudo do livro Desobsessão, psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira, através do nobre espírito de André Luiz. E hoje nós vamos procurar abordar o capítulo 64 e 65. Então eu vou convidando a todos a fecharem seus olhos e juntos vamos rogar ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso Pai, que nos abençoe em mais esse estudo, que não nos falte o dom da interpretação e o auxílio fraterno dos irmãos das fraternidades da luz e do amor. Senhor, faça de nós, nesses instantes, instrumentos de aprendizado e que todos nós possamos interiorizar e colocar-nos em prática durante as tarefas da desobsessão. Nos dê então a permissão para darmos por iniciado o estudo desta oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Então, como falamos há pouco, nós vamos procurar abordar o capítulo 64 e 65. Nós já estamos na reta final do estudo dessa magnífica obra. No capítulo 64, André Luiz vem nos esclarecer, nos orientar sobre os benefícios das tarefas da desobsessão. Não somente aqueles que chegam à casa espírita sobrecarregados, sofridos, principalmente sofridos por influências de desencarnados e corações endurecidos, mas assim também como aqueles que os trazem e também os tarefeiros da desobsessão são beneficiados, porque nós somos muito influenciados pelo meio. E mesmo no nosso lar, os nossos familiares, ou no meio em que convivemos com as pessoas, no trabalho, seja lá onde for, nós, como médiuns, funcionamos como uma esponja. Então, muitos irmãos, vendo a nossa pequenina luz, ficam perto de nós e são levados à casa espírita para que também possam receber o auxílio e aqueles que estavam com eles também possam ser beneficiados. Então, André Luiz, ele é muito claro quando ele diz: erraríamos frontalmente se julgássemos que a desobsessão apenas auxilia os desencarnados que ainda pervagam nas sombras da mente. Semelhantes atividades beneficiam a eles, a nós, bem assim os que nos partilham a experiência cotidiana, seja em casa ou fora do reduto doméstico, e ainda os próprios lugares espaciais em que se desenvolve a nossa influência. Reuniões dedicadas à desobsessão constituem muitas das vezes um trabalho difícil. Portanto, em muitas circunstâncias, parece cair em monotonia desagradável, não só pela repetição frequente de manifestações análogas umas às outras, como também porque a elas comparecem, durante largo tempo, entidades cronificadas em rebeldia e presunção. Mas isso não pode e não deve desencorajar os tarefeiros desse gênero de serviço,
de vez que nenhum pesquisador encarnado na Terra está em condições de avaliar os benefícios resultantes da desobsessão quando está sendo corretamente praticada. Todos nós possuímos desafetos de existências passadas. E no estágio de evolução em que ainda respiramos, atraímos a presença de entidades menos evolvidas, que se nos ajustam ao clima do pensamento, prejudicando não raro involuntariamente as nossas disposições e possibilidades de aproveitamento da vida e do tempo. A desobsessão vige, desse modo, por remédio moral específico, arejando os caminhos mentais em que nos cabe agir, imunizando-nos contra os perigos da alienação e estabelecendo também vantagens ocultas em nós, para nós e em torno de nós, numa extensão que, por enquanto, não somos capazes de calcular. E, através dela, desaparecem doenças fantasmas, empeços obscuros, insucessos, além de obtermos com o seu apoio espiritual mais amplos horizontes ao entendimento da vida e recursos morais inapreciáveis para agir diante do próximo, com desapego e compreensão. Muitas das vezes, companheiros que já estão há um longo tempo, vários janeiros, no exercício da tarefa da desobsessão, às vezes se desanimam. Isso é natural, não é? Somos seres humanos. Por quê? Porque as manifestações são muito parecidas. Muitas das vezes os mesmos problemas que são apresentados, não é? E fica um pouco desgastante, sem estímulo para aquele que exerce a tarefa de dar continuidade com perseverança e com comprometimento de trabalho, não é? Como diz André Luiz, isso é comum acontecer, mas nós precisamos ter em mente que os maiores beneficiados desta tarefa somos nós mesmos. Porque muitas das vezes durante o dia nós deixamos a nossa vibração cair um pouco e damos abertura, sintonia a irmãos que ainda estão com os corações tão endurecidos, né? Que ainda não compreendem a real situação em que se encontram. Outros com muitas mágoas, outros com muita sede de vingança. Isso nos afeta muito. Mas, diz André Luiz, que nós precisamos ter perseverança, não é? E que é comum, às vezes, entidades que são trazidas, não uma, nem duas, nem três, nem quatro, até mais vezes a mesma entidade, para que seja esclarecida e tenha um pouco mais de entendimento e adquira as lágrimas do arrependimento e do perdão. Então, não podemos desanimar, mesmo que achemos que sempre são as mesmas comunicações, não é? Sempre são o mesmo naipe de entidades que se apresentam, mas é preciso que nós nos conscientizemos que somos como uma esponja também, não é? E atraímos muitas das vezes pelos pensamentos, pelas atitudes, pelos sentimentos e que estamos levando no decorrer dos nossos dias, não é? E muitas das vezes também, por sermos médiuns, se acoplam conosco e nós levamos até a casa espírita para que sejam auxiliados. Então, todos são beneficiados, não somente nós, mas as pessoas que estavam envolvidas com eles, não é? Nossos familiares também, não é? E isso vem ajudando demais a todo o tarefeiro da desobsessão. Então, é importante que perseveremos no trabalho, mesmo que durante muitos anos a experiência seja sempre
adquirida através das comunicações que sejam muito parecidas, não é? No capítulo 65, que é um capítulo importante também, como todos deste livro, em que André Luiz se dirige a todos nós, sobretudo aos esclarecedores, médiuns de esclarecimento, né? Muitos falam doutrinadores, mas como nós estamos todos em aprendizado constante e eterno, é claro que não doutrinamos 100% nem a nós mesmos, que dirá os nossos irmãos que sabem dos mais íntimos dos nossos pensamentos e sentimentos, não é? Mas nós estamos com boa vontade em aprender sempre e evoluir paulatinamente em nossos dias. E ele vem falar aqui sobre as reuniões de médiuns esclarecedores. Haja visto que é muito difícil nós vermos nas casas espíritas reuniões de esclarecedores e também de médiuns psicofônicos após o trabalho em outras oportunidades ou em outro dia da semana, para que sejam faladas suas dúvidas, para que se coloquem em exposição os casos dentro da casa espírita, né, do trabalho, para que possam aparar as arestas, não é? E com o objetivo central de melhoria nas tarefas da desobsessão, porque é um trabalho que todos nós sabemos seríssimo. Então, André Luiz vem nos dizer que os médiuns esclarecedores não podem aliar-se do imperativo de entendimento recíproco e estudo constante em torno das atividades que lhes dizem respeito. Para isso, reunir-se-ão periodicamente ou quando lhes seja possível para a troca de impressões à luz da doutrina espírita, analisando tópicos do trabalho ou apresentando planos entre si, com o objetivo de melhoria e aperfeiçoamento do grupo. Semelhantes reuniões são absolutamente necessárias para que se aparem determinadas arestas da máquina de ação e se ajustem providências a benefício das obras em andamento. Esses ajustes, à maneira de sodalícios doutrinários, constituem ainda meios de atuação segura e direta dos mentores espirituais do grupo para assumirem medidas ou plasmarem advertências aconselháveis ao equilíbrio e ao rendimento do conjunto. Porque nessas reuniões de estudo, de aprendizado, de trocas de experiências das manifestações, os benfeitores espirituais atuam diretamente na mente dos esclarecedores, mostrando aonde precisa ser aparada a aresta ou também adverti-los quando algumas palavras ou expressões ou esclarecimento que possa estar sendo dirigido aos irmãos sofredores que não estejam sendo feitos corretamente. Os médiuns esclarecedores não devem esquecer que, ao término de cada tarefa de desobsessão, quase sempre ficam indagações e temas de serviço que, com tempo e madureza de raciocínio, merecem ser analisados a benefício geral. Que foi o que falamos. Que, claro, muitas das vezes ficam dúvidas. Não é? Será determinada entidade que se manifestou foi um sofredor? Foi um obsessor? Será que
as palavras, será que captamos, né, o pensamento do benfeitor ao nosso, para esclarecermos com mais segurança, com mais eficácia, não é? Então, a gente não vê reuniões nem de psicofônicos e nem de esclarecedores após o término da reunião, que já falamos alguma coisa em capítulos anteriores. Em dias determinados da semana, em outras oportunidades, para que possam, não é, auxiliarem-se através das comunicações, adquirindo experiência, não é? E o objetivo sempre é de melhoria do trabalho, é de melhoria da equipe em serviço. Então, isso não acontece na maioria das vezes, não é? E por isso que muitos dizem, nós não podemos concordar plenamente, né? Mas que muitos dizem que os trabalhos de desobsessão dos dias de hoje estão sendo levados muito à revelia e muito sem seriedade, porque por conta do orgulho, por conta da falta de tempo ou de estudo principalmente, não é? Que muitos companheiros esclarecedores deixam a desejar durante os trabalhos de desobsessão. Infelizmente é o que acontece, né? A gente não pode generalizar, mas é isso mesmo, né? E é um grande aprendizado para todos nós, porque pelo corre-corre do dia a dia, pelos afazeres, por tantas coisas, estudamos sim, mas não aparamos as arestas em relação aos trabalhos junto aos companheiros da tarefa da desobsessão. Então, nós vamos pedindo desculpa a todos se o nosso muito hoje foi pouco, mas que foi um grande alerta para todos nós da necessidade que temos de nos reunirmos com os nossos irmãos, companheiros da tarefa, para esclarecermos, tirarmos dúvidas e ouvirmos atentamente as advertências dos mentores do trabalho de cada casa em que esse trabalho é realizado. Então, nós vamos nos despedindo, agradecendo a atenção de todos e pedindo ao nosso Mestre Jesus que abençoe mais uma vez a todos os lares que hoje aqui se fizeram representados e que o auxílio do alto não falte a nenhum de nós e a todos os nossos irmãos que são trazidos para serem auxiliados com amor, entendimento, fraternidade e luz. Graças a Deus e graças ao Senhor Jesus. E até a próxima.